Salve, salve pessoal, bom dia, como estão? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje iremos tratar sobre as organizações internacionais, iremos falar das organizações internacionais, iremos falar das ONGs, entender as diferenças e dar exemplos dessas principais instituições que estão espalhadas pelo mundo, tá bom? Então vamos que vamos, falar mais um pouco dessa relação, desse processo de globalização, para encerrarmos assim a unidade 2 do nosso material. Então, bora que bora, vamos que vamos! Muito bem, pessoal. Então, assim, a imagem inicial, já trago uma imagem aí que representa essa relação, né, dos países atuais, mais de 192 países que mantêm essa relação firme, essas parcerias, em termos de organização, em termos de ONGs e organizações internacionais, em termos também de relações, quando nós falamos de blocos econômicos, essa relação, essa inter-relação motivada pelo processo de globalização. Então, como eu destaquei no início, nós iremos falar sobre as organizações internacionais. E aí, de cara, eu já mostro aqui para vocês que as organizações internacionais elas são diferentes das ONGs. Então, quando nós falamos de organizações internacionais, são entidades formadas por estados, tá bom? Esses estados que eu me refiro, formadas por países, um país ou mais, geralmente são mais países que formam essas organizações. Então, eles são detetoras da personalidade jurídica do direito internacional, tá bom? Então, geralmente são formadas por Estado. Quando nós falamos de ONG, as ONGs são diferentes. Agora, elas não são organizações internacionais. Por que elas não são, professor? Porque nenhum Estado está diretamente ligado a elas. Elas são criadas por quem? Elas são criadas por cidadãos comuns, né? Elas são criadas por empresas, mas elas não têm uma relação direta com o governo, tá bom? Então aqui eu tenho alguns exemplos de ONGs, organizações não governamentais, a Fundação Ayrton Senna, né, e a Organização Roberto Marinho, e entre outras. Para melhor compreensão de vocês, vamos pegar exemplos. Exemplo de organizações internacionais e exemplo de organizações não governamentais, exemplo de ONGs. O primeiro que eu mostro aqui são as organizações não governamentais. Já traço algumas características. As organizações não governamentais, as ONGs, elas são organizações civis, como eu já mencionei anteriormente, tá bom? Geralmente com algumas preocupações relacionadas a questões sociais e não há intenções lucrativas, não há fins lucrativos, geralmente voltada com alguma problemática social. Elas podem receber ajuda do governo, empresas e doações da população em geral, além de arrecadar recursos através da venda de produtos. Mas, geralmente, né, esses recursos destinados, né, para essas ONGs, eles estão mais associados às empresas e às doações da própria população. Ocorre financiamento por parte do governo, mas não é o objetivo principal de estar relacionado a um determinado país. Pode receber investimento, mas não é organizado pelo país. Por isso que ela não é uma organização internacional, e sim uma ONG. O trabalho, geralmente, ele é voluntário e bastante presente nas ONGs, tá bom? Muitas pessoas trabalham voluntariamente. Atuam em locais onde o governo é pouco presente, né? Então, onde o governo não tem tanta preocupação, vamos pegar um exemplo, a questão ambiental, que a gente vê muitos debates, pouca ação, então geralmente essas ONGs acabam atuando nesse sentido para tentar minimizar esses problemas. Então aqui vamos pegar alguns exemplos de ONGs, de organizações não governamentais. Aqui tem 4 exemplos, vou mencionar aqui para vocês a característica dela, né, o objetivo dela e aonde ela foi criada. Mas ficou um pouquinho pequeno, mas vai dar para vocês entenderem. Então a Anistia Internacional é um tipo de ONG, é um tipo de organização não governamental. Ela foi criada na Inglaterra em 1961, ela conta com 150 países, tá bom? E o objetivo principal dela é tratar a respeito aos direitos humanos, tá bom? Aqui eu botei um exemplozinho, ganhou o Prêmio Nobel em 1977. A
Oxfam, no caso internacional, né, tem o objetivo, na verdade, de atuação de 98 países, né, foi formada por 15 organizações que trabalham na luta contra a pobreza, injustiça social e defesa dos direitos humanos. O Greenpeace, que é tão conhecido, né, luta com a temática voltada para o meio ambiente, criado lá no Canadá, é a origem dele, não aceita doações de empresas e governo. Geralmente são doações da própria pessoa, de população, da população em si, cidadãos, e não de empresas e governo. Então, o objetivo principal é a proteção ao meio ambiente. WWF, também é bem conhecido, criado na Suíça em 1961, que é o objetivo de harmonizar a atividade humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais, em benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações, né? WWF é uma instituição que trabalha muito voltada com a preocupação do desenvolvimento sustentável. Falando agora das organizações internacionais, né? Organizações governamentais internacionais, como o próprio nome destaca, são ligadas a algum tipo de governo, a algum país. O objetivo dela pode ser de caráter regional, né? Atender a necessidade de uma determinada região. Imagine, por exemplo, América do Norte, América do Sul, a África subsaariana, o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, então regional, ou pode ter uma abrangência mundial, uma abrangência global. Vamos pegar também alguns exemplos delas. Aqui eu destaquei as principais. A primeira que eu destaquei foi a Organização Mundial da Saúde, né, que é tão comentado, está tão comentado nos dias de hoje, né? Geralmente esse termo aparece demais, OMS, né, vai contra as normas da OMS, né? Principalmente quando a temática está associada ao uso da cloroquina. Então, a Organização Mundial da Saúde foi criada, tem como sede a Suíça, em 1948, e o objetivo é o apoio na prevenção e tratamento de doenças. Ok? Bem, uma outra organização governamental, organização internacional, nós temos a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, tá bom? Criada na Roma em 1945, uma das organizações ligadas à ONU, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. O objetivo é promover o desenvolvimento agrícola, o aumento da produção de alimentos e a erradicação da fome, subnutrição e carência de alimento no mundo. Ok? A Unesco, que também é bem conhecida, né? Paris, também em 1945, criada após a Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O objetivo é promover o desenvolvimento nas áreas de educação, nas áreas de educação, ciências humanas, sociais, naturais, na área também da informação, cultura e comunicação. Esse é o principal objetivo dessa organização aqui chamada de Unesco. O Banco Mundial, quando foi criado lá também, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, tinha o objetivo principal de desenvolvimento dos países europeus, né? Os países europeus que estavam lá destruídos com a Segunda Guerra Mundial, precisavam arrecadar fundos, ter ajuda financeira para poder se reerguer. E aí o objetivo principal é atender os países desenvolvidos, fornecendo-lhe empréstimos, doações e experiências técnicas para projetos como construção de escolas, hospitais, estradas e etc. Tá bom? Esse é o principal objetivo do Banco Mundial. Destacando também outros, como vocês podem observar no slide seguinte. Então, nós temos o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Enquanto que o Banco Mundial ele tem uma preocupação mais com os países desenvolvidos, o FMI foi criado com o objetivo de atender a necessidade dos países subdesenvolvidos, quando nós falamos principalmente através de empréstimos, né, de ajudas de financiamento internacional. Então, o objetivo é a estabilidade do sistema financeiro internacional. Quando solicitado, o fundo fornece empréstimos e exige políticas de ajuste econômico, que muitas vezes prejudica o desenvolvimento social dos países tomadores dos empréstimos. Tá bom? Então, não é assim,
acaba suprindo a necessidade do dinheiro, né, de imediato. Imagine, por exemplo, o governo da ditadura militar, o governo do Salim Kubitschek, eles endividaram muito o país tomando o dinheiro em empréstimo aí do FMI, e assim propiciou aquele desenvolvimento do país, mas à custa do empréstimo, que ainda hoje a gente tem essa dívida externa. O PNUMA, tá bom? Que é um programa criado pela a ONU também. Então, é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, famoso PNUMA. Criado em Nairobi, em 1972, o objetivo é a prevenção e o uso racional dos recursos naturais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, famoso UNICEF, que também é conhecido também por nós, principalmente a propagação de informações relacionadas a essa organização internacional nos veículos de comunicação, principalmente quando tem aquelas campanhas de doação. Então, o objetivo são as campanhas de vacinação, prevenção da AIDS, educação, combate ao trabalho infantil, à discriminação, à criança e adolescente, tá bom? Esse é o principal objetivo do UNICEF. Beleza? Então, feito isso, espero que tenha ficado bem claro essa partezinha relacionada a esse processo migratório. Beleza? Então, ressalvo que todas essas instituições estão muito ligadas a uma organização internacional que é conhecida como ONU. E aí eu vou falar um pouquinho dela de forma aqui bem rápida, mas que vai trazer um resuminho bem interessante. Bem, pessoal, então quando falamos da ONU, né, sua siglazinha, que significa Organização das Nações Unidas, né, que tem aí como ela é uma organização que existe uma divisão, né, formada por vários setores. Os principais setores mais importante talvez seja o Conselho de Segurança, que tem o objetivo principal de promover a paz e dignidade humana, né? É um órgão ligado à ONU, que é formado por 15 países, né? Entre esses 15 países você tem 10 de cadeira rotatória, que muda, e 5 de cadeira permanente, né? Essa cadeira permanente está lá o Reino Unido, né? Está lá a Rússia, França, China, e no caso, está faltando mais um, são 5, estou repetindo, Inglaterra, Rússia, França, China, e está faltando um que me fugiu agora. Então, esses países têm o poder do veto, né? Eles podem vetar qualquer projeto que está em discussão pela Organização das Nações Unidas. Existe também o Conselho Econômico Social, que é aquele que analisa a questão econômica da instituição. Existe o secretariado, né, que é formado geralmente, existe um representante, um líder, que ele faz a questão ele é que organiza a ONU em si, né? Ele é que comanda, é o representante que acaba viajando para outros países representando essa instituição. A Assembleia Geral, que é onde vai ter as decisões, onde vai ser votado, onde vai ter as discussões, né? Geralmente a Assembleia Geral ela é feita, a abertura da Assembleia Geral é feita por um representante brasileiro, geralmente é uma liderança política. E a Corte Internacional de Justiça, que faz o julgamento de pessoas e entre outros itens que podem ser ressaltados. Então, quando nós falamos da ONU também, a ONU é formada basicamente por todas aquelas agências que eu mencionei anteriormente, de organizações internacionais, elas estão vinculadas à questão da ONU, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como a Organização Mundial da Saúde, como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que também foi ressaltado no slide anterior, a UNICEF, a Unesco, o PNUMA, todos esses são agências que estão ligadas à ONU, tá bom? Então, a ONU é uma das organizações internacionais assim, que tem uma abrangência e que tem uma importância muito grande no cenário político mundial, tá bom? Então, espero que tenham compreendido essa parte. Nossa aula de hoje, ficamos por aqui. Vou estar mandando um áudiozinho aí, já, dando algumas características importantes também, que não foram ressaltadas no vídeo, e mais tarde a resolução de questões.
Então fique com Deus e até a próxima, galera. Um abraço!